Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. Atos 9, a partir do verso primeiro, que eu irei ler, está escrito: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou com um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai-te à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhes mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra. Meu Deus, já te adoramos. Meu Pai, já declaramos que nós, Pai, somos a noiva e o Senhor tem um noivo chamado Jesus para nos buscar. Mas agora, Deus, queremos ouvir a tua palavra. Queremos, Pai, que ela entre no nosso coração. Meu Deus, queremos que ela nos transforme. Meu Pai, como ainda andamos na carne, como ainda temos reações de homem, de gente, de carne, de pessoa, mas nós queremos ser cheios do Espírito Santo para reagir de forma certa, como o Senhor reagiria em todas as horas. Por isso, Deus, fale conosco, nos abra a mente agora, nos abra os olhos, nos abra, Deus, os ouvidos, para ouvir, ó Deus, a tua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Nós já estamos assim há vários tempos ministrando sobre mais de Deus, porque é possível ter mais de Deus. E nessa noite eu quero ministrar: eu também posso ter uma experiência com Deus, porque às vezes a gente lê tantos relatos de pessoas aqui na Bíblia que tiveram diversas experiências com Deus. Às vezes você vê alguém testemunhando aqui no altar e também nas conversas informais: eu tive uma experiência com Deus, eu ouvi a voz de Deus, Deus falou comigo, Deus me deu um plano, me deu uma ideia. E a gente começa a pensar: será que isso é para mim também? Será que eu consigo ter uma experiência? Será que eu consigo ouvir? Será que eu consigo ver Deus face a face? Será? Ou será que não? Será que é para algumas pessoas apenas? Nas últimas ministrações nós lembramos aqui de um casal, Zacarias e Isabel.
E você viu que eles tiveram uma tremenda experiência com Deus, a ponto de receber um anjo. E esse anjo, visitando Zacarias, falou para ele: as orações subiram. Eu ouvi as orações, disse o Senhor através do anjo: vocês terão João Batista, aquele que nem vinho vai beber. Então eles tiveram, esse casal, uma experiência tremenda com Deus. E talvez diante disso a gente falaria: uau, meu Deus, será que é possível? Será que eu também vou viver esse sobrenatural? Será que eu vou ouvir a voz de Deus um dia? Será que eu vou sonhar os sonhos de Deus para a minha vida? Será que, além de ler, eu vou ter uma experiência diferente com Deus? Será que eu também posso ter? E eu quero te encorajar nessa noite, nessa semana, se esvaziar de você mesmo e buscar mais de Deus, driblar os tempos, driblar a rotina e marcar esse gol. Qual gol? O gol de estar com Jesus de forma diferente. Quando a gente lê Mateus no capítulo 1, no versículo 20, quem aqui quer receber mais de Deus? Amém? Eu espero que você que esteja em casa também, esteja me ouvindo agora pelo app, também pelo site, queira mais de Deus aí na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, queira mais de Deus. Ele tem tanto para nos dar, para nos derramar. E aqui em Mateus, no capítulo 1, no versículo 20, já aparece aqui na tela para aqueles que estão aqui conosco, está escrito assim na minha versão: e projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é dom, é do Espírito Santo, é dele que está vindo. Então, José também tem uma tremenda experiência com Deus, quando num sonho, o anjo de Deus aparece e no sonho fala com ele algo a respeito da realidade. É como se o anjo da parte de Deus falasse com ele assim: José, eu tenho um grande plano, um grande projeto para a terra, um grande projeto para as pessoas. Eu irei à terra, mas tem um detalhe: eu escolhi uma pessoa, esse menino vai nascer, eu vou nascer na vida dessa pessoa na qual você tem relacionamento, aceite ela como a sua esposa. Eu tenho um grande plano, mas eu conto com a sua compreensão, eu conto com você. Não rejeite meu plano, não rejeite Maria, ela já aceitou, estamos juntos para fazer a obra de Deus. José teve também essa experiência com Deus. Ele sonhou, Lázaro, ele teve um sonho, dormiu igual você provavelmente vai fazer depois que sair aqui, vai chegar em casa, tchum, vai cair na paia. Não é assim que o pessoal falava? A gente que veio da roça, vai cair na paia lá. E aí, glória a Deus, foi isso que ele fez. Ele dormiu, e dormindo, Deus falou com ele. Tem um versículo que diz em Salmos que Deus entrega aos seus amados enquanto dorme. Então olha o que aconteceu com José. Ele acaba de ter essa experiência com Deus. Sabe quem mais? São tantos exemplos, não se preocupe que eu não vou falar de todos aqui hoje não. Mas vamos lá em 1 Reis 3:5. 1 Reis 3:5. Essas experiências nos deixam assim mais doido pela obra, mais doido pelo dono da obra, mais apaixonado, mais cheio de amor pelo Senhor Jesus, fortalecido por Ele. Então eu tenho que buscar isso para a minha vida também. 1 Reis 3, no versículo 5. 1 Reis 3:5. Quer me dar um presente a chegar perto de mim e falar assim: pastor, eu tive uma experiência com Deus, eu ouvi Deus, eu ouvi Deus falando, Deus me deu um sonho, eu vou ficar doido. Por quê? Porque é isso que nós queremos, que todos os filhos de Deus tenham suas próprias experiências com Deus. E isso não limita a gente, não precisa ser pastoreado, não é isso, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas nós temos que buscar, nós temos que ouvir Deus falar o que a gente até já sabe. Impressionante que Ele não fala às vezes novidade, Ele fala coisas que a gente já sabe, mas confirma, testifica. É tão bom, é tão gostoso. Olha aqui agora a vez de Salomão, 1 Reis 3:5. E em Gibeão, lá na cidade, lá naquele local, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. Ele falou assim: olha, você pode pedir o que você quiser. Era um sonho. Salomão estava dormindo,
E mesmo dormindo, Salomão estava antenado, acordado, não perdeu a oportunidade e pediu a Deus sabedoria, e Deus deu um pacote de coisas. Quando Salomão acordou, tudo que Deus falou no sonho se tornou realidade. Um dia eu sonhei também, em fevereiro de 2016, sonhei com essa obra, que Deus chamava eu e a Eliane, lá no alto de um pasto, num casamento. É por isso que canta tanto aqui sobre o casamento, porque a noiva, o noivo, Jesus, 1 Pedro 9, salvação, fim de tudo, é isso na nossa vida. E lá Deus nos chamava, e Deus nos mostrava, né, um homem de Deus que nos apoiou durante um tempo, que é o pastor Márcio Valadão, não tem como eu esquecer disso, né, e ali tudo aconteceu porque Deus resolveu nos contar, e a gente perseguiu esse sonho. Como que eu vou ter acesso ao pastor Márcio? Né, um cara respeitado no mundo inteiro, talvez por várias pessoas. Quase ninguém tem acesso assim tão próximo para chegar lá, conversar, marcar. Mas se Deus deu o sonho, é Ele que faz todas as coisas. E é por isso que nós estamos aqui. Porque quando vem os grandes desafios, aí Deus me lembra que foi Ele que falou, Ele que mostrou, Ele que chamou. Nem consagrado pastor nós éramos ainda, né? E ali Deus ordenou, Deus fez, Deus está fazendo. E uma das palavras que Deus deu ali para o pastor Márcio, eu sentado no sofazinho verde, o nosso sofá, mas ainda lá no apartamento do centro, ele mandou um áudio no WhatsApp, ele falou: não se preocupe, muitas pessoas vão se juntar a vocês nessa obra. E aí nós estamos aqui, alguns perseverando com a gente desde quando foi quando. Então, nós precisamos dessas experiências com Deus. E aqui Salomão dialogou, mas sabe o que acontece? Às vezes nós não damos crédito ao que Deus está falando. Não é que Deus não tem falado, às vezes a gente não dá crédito, a gente não acredita, a gente não liga, a gente acha que aquele sonho não foi sonho, a gente acha que aquela pregação não foi pregação, a gente desconsidera. Ou então a gente considera, a gente entendeu, mas a gente desobedece aquilo que Deus já falou, aquilo que Deus já mostrou, aquilo que Deus já orientou. Talvez seja um dos nossos grandes problemas, não é a falta da experiência, mas a falta de obediência ao que Deus falou. O Criador do universo, gente, bilhões, né? São 8 bilhões de pessoas quase em todo o mundo. Ele vai dar sonhos para pessoas, nos mostra, nos direciona, nos conta. Nos traz uma revelação quando a gente está lendo a palavra, ou mostra para a gente o que ele já havia revelado ali na palavra de Deus. Mas às vezes nós pensamos assim que eu não tenho chance para ter a experiência com Deus, porque se eu vou olhar para Zacarias, estava ele lá, um sacerdote, servia ali no templo, um casal irrepreensível diante de Deus, ali junto com Isabel. Aí eu penso assim, eu não tenho chance. Mas não é verdade. Deus tem filhos prediletos, pensamos assim. Não é verdade. A verdade é outra. A verdade é que Deus tem propósitos específicos para cada filho. Isso é verdade. Deus tem propósitos específicos para cada filho. Está aqui um dos filhos de Deus, está ali uma filha de Deus, está aqui outra filha de Deus, não perde um culto, não perde uma reunião. Deus tem abençoado, Deus tem propósitos específicos. Deus nos escolhe, mas também nos deixa fazer escolhas, é uma outra verdade aqui. Ele nos escolhe, está lá o versículo, João 15:16, vai aparecer em destaque na camisa de uniforme dos escolhidos. João 15, nós abrimos mão, não vai ter nosso nome na camisa, vai ter João 15:16. O curioso vai abrir, vai ver que nós fomos escolhidos. Para quê? Para frutificar. Glória a Deus, temos frutificado nesse ano da frutificação. Então Deus nos escolhe, mas também nos deixa o quê? Fazer escolhas. Nós lemos ali sobre Saulo, a conversão dele. Na verdade, foi uma grande experiência que Deus deu a esse homem, que se transformou no apóstolo Paulo. Mas antes era ali o Saulo. E às vezes nós conhecemos muito do Paulo, o apóstolo Paulo, o escritor das cartas, foi ao terceiro céu. Mas pouco sabemos do Saulo de Tarso. Então vamos ver o currículo do Saulo, porque se você olhar para o currículo de Saulo, você vai ver que o currículo dele era inacreditavelmente muito pior, 1000 vezes pior do que o nosso. Então vamos lá, Atos 22. Então Deus não trabalha da nossa maneira, Deus não trabalha do nosso jeito.
Eu não me lembro o mês, eu acredito que tem a ver com o final do ano passado, início desse, quando eu comentei com alguns que eu tinha esse projeto com o futebol. Deus sabe que eu não sei nada de futebol, e esses meninos agora têm uma missão, e até você pode fazer um propósito com Deus, se Deus me fizer, né, assim, melhor, ou saber alguma coisa de futebol, é a missão deles, né? Eu estou lá no meio deles, eles me ensinar. Se der tudo certo, eles vão falar assim, ó, como eu consegui cumprir uma das missões. Mas ali nós comentamos, nós oramos, esperamos o tempo de Deus, veio a pandemia, também Deus não tinha, assim, as pessoas que Deus tinha me mostrado, a coisa não fluiu para me apoiar, porque sozinho ninguém anda, sozinho ninguém faz. Quando você não sabe de uma coisa, tem pessoas que sabem, aí Deus levanta essas pessoas para nos ajudar, e agora veio, agora aconteceu, então o que a gente tem que fazer? Confiar no Senhor que opera do jeito dele e não do nosso. Opera do jeito dele. Ah, não temos quadra, a nossa quadra aqui, temos que começar a profetizar sobre esse lugar para que seja transformada. Deus então paga uma particular. Deus trabalha de um jeito completamente diferente do nosso. Completamente. E agora a gente conhecendo o currículo de Saulo, aqui em Atos 22, você vai começar a ver que você tem chances, e eu também, de termos mais experiências com Deus, porque se a gente analisar Saulo, como é que ele era e aonde que ele foi parar, a minha fé vai aumentar em Jesus. E aqui no versículo 1, varões, homens, irmãos e pais, ó, falou para todo mundo aqui ainda. Ouvi agora a minha defesa perante vocês. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse, todo mundo prestando atenção no que Paulo estava dizendo acerca dele mesmo. Quanto a mim, sou homem, varão judeu, nascido em Tárcio da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, com todos vocês hoje sois. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote minha testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo para os irmãos, fui a Damasco, para trazer manietados para Jerusalém, aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho e chegado perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Sabe quem era esse homem? Alguém que prendia, caçava, matava, destruía aqueles que falavam, eu sou seguidor de Cristo, aquele que veio em nome de Deus, aquele que falou que era filho de Deus, aquele que entregou-se no madeiro. Se Paulo, que era Saulo, escutasse alguém fazendo isso, ele iria lá prender, porque o cara estava fora da lei. Ele achava que estava agradando a Deus, mas na verdade ele aqui era um grande inimigo do Senhor, um grande inimigo de Deus. Um cara culto, aprendeu sobre todas as coisas, ele tinha um mestre por conta dele, que ensinou a ele todas as coisas da lei, muito da vida. Um cara inteligente, mas um cara mau, um cara religioso, seguia um protocolo apenas. Não reconheceu Jesus como Senhor, como Salvador, como Cristo, como ungido, como Messias. Um cara cego, porque ele tinha o conhecimento dos 5 primeiros livros da Bíblia, mais o livro dos profetas, mas não entendeu que Jesus foi o Messias, o enviado de Deus. Esse é o currículo do Saulo. Um assassino que teve uma experiência com Deus, que ouviu a voz de Jesus. Então eu começo a pensar, eu posso ter uma experiência, eu posso receber mais de Deus também. Eu posso ser usado por Deus também. Eu posso me envolver em grandes projetos de Deus, sim, Arthur. Eu não posso olhar para o que fizeram comigo ou o que eu fiz com a minha vida. Eu tenho que olhar para o poder de Deus, para o poder daquele que me chama para fazer a obra dele. Eu tenho que olhar para o que está à minha frente. Mas e se eu não tiver condição de olhar, vai ser a primeira experiência, Peterson. O que ele vai fazer? Ele vai abrir os nossos olhos. E mediante essa introdução que eu fiz, nós não podemos sair daqui sem aprender pelo menos
8 tópicos que eu separei aqui. Eu estava lá estudando, até o jogo começar eu fui estudando, consegui separar 8. Se o jogo não tivesse começado, eu acho que eu teria chegado em 18, 28, 38. Então, pelo menos 8 pontos eu tenho que aprender com essa introdução aqui. Sobre experiência com Deus, sobre receber mais de Deus, sobre é possível, eu também posso. Então, o primeiro ponto que eu quero aprender aqui: se ainda somos o condutor da nossa vida, é porque não tivemos uma experiência real e impactante com Jesus. Eu vou repetir para você anotar, para você entender. Se ainda somos o condutor da nossa vida, é porque não tivemos uma experiência real e impactante com Jesus. Está em Atos 9. Vamos ver? Atos 9, no versículo que lemos, 1 e 2. Se ainda somos o condutor da nossa vida, é porque não tivemos uma experiência real e impactante com Jesus. Olha o que Saulo aqui, como ele procedia. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Saulo não tinha Jesus como Senhor. Saulo, ele conhecia que existia um Deus. Eu sempre, depois que, assim que eu aprendi a escutar e a falar, minha família me ensinou, existe Deus. Existe a Páscoa, existe o Natal, existe as tradições. Então eu também sabia, Saulo também sabia. E aí, Jesus não era Senhor da vida dele, ele fazia o que ele bem quisesse. E o que ele queria naquele momento era perseguir os cristãos. Se a igreja estivesse aberta, se fosse hoje, no mínimo ele iria vir aqui e botar uma bomba aqui dentro. Então ele fazia o que ele bem quisesse. Esse é o comportamento daquele que ainda não teve uma experiência com o Senhor Jesus. Ou até que teve e não obedece. Por quê? Porque simplesmente eu quero fazer e eu faço. Eu quero vender e eu vendo. Eu quero comprar e eu compro. Eu quero ir e eu vou. Não, isso é comportamento ainda daquele que está antes dessa experiência. Daquele que era ainda Saulo. Aquele que achava que estava fazendo a vontade de Deus. Tem coisas que é muito mais tempo de oração que a gente pensa para podermos tomar uma decisão acertada. Tem coisas que é rápido. Mas tem coisas que demoram mais tempo. E a gente não pode parar de orar. Se está demorando, a gente não pode parar de orar. Mas eu preciso entender isso, que se eu ainda estou conduzindo, se eu sou um motorista, se eu ainda escolho, a rua que eu vou passar, se eu escolho a roupa que eu vou vestir, se eu escolho o que eu vou fazer, acabou. É um sinal que Jesus não é Senhor. É um sinal que eu ainda estou usando o livre-arbítrio. É assunto de quarta-feira. É livre-arbítrio. Então Saulo aqui fazia o que ele quisesse. Ele não ouvia a Deus. Ele não tinha sentido a presença de Deus ainda. Ele apenas seguia aquilo que estava no coração dele. E muitas das vezes o que está no nosso coração não é bom, não é de Deus, não parte de Jesus. Porque a nossa vida ela se resume até no nome de uma banda, que é uma banda que não é cristã. A banda chama AC/DC, ACDC. A nossa vida também é assim. ACDC, antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo tem que ser uma coisa, depois de Cristo precisa ser outra coisa. E se eu estou já na igreja, mas no modo AC, eu vou ter que pedalar para me virar para o modo DC. Não é automático, é muita luta, é muita oração, é jejum, é a gente olhar para a palavra e falar: Senhor, menos de mim. Senhor, é isso aqui que eu quero, mas eu não estou aqui ainda, mas eu quero. Eu quero, Senhor, eu quero mais, eu tenho que ser fominha, igual esses meninos é fominha com a bola. Teve gente que estava doido para chegar ontem, sábado, só para jogar lá, né? E aí dorme, perde até o sono, mas joga lá. E depois que acaba o jogo, joga mais. E o assunto é bola. Tem que ser fominha assim com Jesus também. Fominha assim para querer ser transformado. Fominha assim para ter sonho de Deus. Fominha assim para sentir a presença de Deus. Para chorar na presença de Deus. Para Deus dar mensagens para a gente pregar a outros, para fazer a obra, para orar e alguém ser curado. É isso. Mas eu não estou lá, mas eu tenho que orar para ser. Aí a gente vai orar até conseguir. Por quê? Porque é a promessa de Deus.
Ter vontades que não são de Deus é diferente de obedecer essas vontades. Talvez a gente nunca vai parar de ter vontade, que a gente está careca de saber, ou quase ficando, que não é de Deus. Mas obedecer essas vontades é diferente. Agora, se essas vontades estão gritando, eu tenho que perceber, será que eu estou alimentando essas vontades? Aí eu tenho que fazer igual a Eliseu. Ontem os meninos me ajudou a pregar aqui demais aqui nos Escolhidos, porque eles trouxeram uma música, eu até falei com o Paulo Vitor durante a semana, eu perguntei, eu ia perguntar se uma música X ia estar na programação, mas eu não vou perguntar não, porque quem sabe vai ser uma resposta. Então aí, o que acontece? Eliseu queimou a carroça, talvez eu tenha que queimar algumas carroças. Eliseu afundou os barcos, talvez eu tenha que afundar alguns barcos. Paulo precisou ser jogado no chão, para que ele pudesse reerguer de um jeito diferente. Então eu tenho que cortar esses links que às vezes está dando pilha para essas vontades, para que eu não obedeça essas vontades e possa receber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então esse é o primeiro ponto de 8. Se ainda somos o condutor da nossa vida, é porque não tivemos uma experiência real e impactante com Jesus. Deixe Ele conduzir a sua história. Deixe Ele conduzir a sua segunda. Deixe Ele conduzir a sua terça. Deixe Ele conduzir teus planos. Você pode ir conversando com Ele. Pai, se essa for a tua vontade, em nome de Jesus, que isso aqui aconteça, que isso aqui venha, que essa resposta chegue, que isso aqui flua para esse lado. Se não for, que o Senhor feche essa porta. Não sei se a gente tem coragem de falar isso, né? Que depois Ele fecha. Se não for, que o Senhor feche essa porta. Aí você vai tendo resposta, e quando for dando certo, você vai ver, Ele está conversando com você através das respostas. Olha que coisa maravilhosa. Você vai conversar com alguém, você vai falar, Deus, eu vou conversar com alguém, com a minha liderança, com o irmão em Cristo, mas usa a pessoa, fale comigo através. Aí Deus fala, e você vê, o Senhor está comigo mesmo. O Senhor está comigo no negócio. É porque assim, é mais simples do que a gente pensa. A gente querendo fazer os uniformes lá para o time, sem dinheiro. Eu falei, Senhor, o Senhor pode trazer alguém que doa todo o valor. E Deus trouxe. Aí depois dessa resposta eu penso, o Senhor está comigo mesmo. O Senhor está com a gente nisso aqui. Isso aqui é de Deus mesmo. Senhor, nós precisamos montar um time, mas o nosso time é tão pequenininho. De onde vão vir as outras crianças? Me chama, criança nada, já é tudo adolescente agora. Aí pastor Eliano me chama para entregar kit de alimento. Eu podia falar assim, esse negócio não é comigo. Eu não sou do Kids, eu tenho outras coisas para fazer. Então eu tenho uma tarde aqui que eu tenho que fazer outras coisas. Mas não, fomos lá com a Eliane fazer as visitas. Aonde que estava o resto do time? Nas visitas dela. Ela não ia visitar Kids, ela estava indo visitar ex-Kids que tinha crescido e feito de 12. E nós fomos lá e fizemos lá com o Paulo Vitor uma pescaria. Deus trabalha de um jeito, mas se eu não entrar no barco dele, pode ser que eu não chegue ao resultado que ele tem para mim. Então eu preciso estar conectado, buscando a Deus o dia todo, o tempo todo. Ele está trabalhando. Segundo ponto, só no encontro com Jesus é que inicia o processo de saída do tempo da escuridão. Só no encontro, a Luísa está lá anotando, tem certeza. Só no encontro com Jesus que inicia o processo de saída de todo o tempo da escuridão. Está no versículo 3, Atos 9, versículo 3. Olha só. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente, de repente, o cercou um resplendor de luz que veio do céu. Porque é esse encontro que traz luz para dentro da minha mente. Traz luz para que eu consiga ver aquilo que não estou vendo. É nesse encontro que eu consigo ver que sem Ele nós não somos nada e nem ninguém. Que sem Jesus nós não somos bons. Sem Jesus nós não temos boas ideias. Sem Jesus, mas quando Ele nos mostra que nele nós podemos ser transformados e viver outras coisas.
Quando Ele nos mostra que o que a gente valoriza, Ele não valoriza. Quando Ele nos mostra que aquilo que a gente precisa enxergar para mudar, é só Ele. Aí as escamas da escuridão caem. Cai como? Com a luz. Quem é essa luz? Essa luz é o próprio Senhor Jesus. E às vezes nós não vemos o que é de Deus para a nossa vida, mas também não vemos o que é do diabo para a nossa vida. Por quê? Porque a gente está com as escamas nos olhos. Estamos na escuridão, no breu, sem saber. Aí eu acho que aquilo é legal. Eu acho que essa decisão é bacana. Eu acho que isso é de Deus. A gente não pode achar. Uma coisa é andar pela fé, mas para Abraão sair de casa, ele escutou uma palavra primeiro. Deus falou com ele: sai da sua casa, sai da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. De fato, ele não sabia para onde ele iria, mas ele saiu de casa debaixo de uma palavra de Deus. Pronto, acabou, já não estava mais na escuridão. O detalhe é que Deus não quis contar para ele tudo, mas falou assim: vai que eu te mostro. Na hora que chegar ali eu vou mostrar para você. Então eu preciso ter esse entendimento. A escuridão, ela é terrível, mas a experiência com Jesus nos liberta da escuridão e nos liberta de tudo que é engano, que é treva, prende a nossa mente, o nosso coração, rouba nosso tempo. Olha João no capítulo 1. João no capítulo 1, no versículo 4. João 1:4. Então essa ministração é para empolgar você a buscar Deus, a colocar um louvor. Eu sei, você tem tempo. Sai do Instagram, sai do WhatsApp um pouco e bota um louvor lá. Leia a Bíblia mais. Troca lá um pouco de tempo. Tira alguma coisa, porque senão o novo não entra. Não tem como tudo, né? A gente vai ter que escolher. Eu tenho gostado, às vezes, de quando meu celular descarrega, eu deixo ele carregando no vácuo, não, desligado, off. Aí, graças a Deus que as pessoas sabem aonde me encontrar, então não fico tão preocupado assim. Se for ali uma necessidade, uma situação, algo do dia a dia, vai procurar a Eliane, vai me achar. Mas o bacana é que eu estou me treinando para mim não ficar toda hora assim no celular. Vup, vup, vup. Não, ir mais para o céu, deixar a terra aqui na terra, né, Arthur? Ir para o céu para conseguir andar na terra. Então eu recomendo isso. Façam isso, vamos para o céu, senão a gente não consegue andar aqui nessa terra. João no capítulo 1, versículo 4, nele quem, gente? Vamos fazer um coral aqui. Eu vou contar até 3, vocês vão falar o nome. Nele quem? 1, 2, 3, nele? Jesus. Nele, é só nele, não é na mãe dele, é nele. Jesus, nele estava e está a vida, e a vida era a luz dos homens, e continua sendo, e a luz resplandece nas trevas, dissipa as trevas, e as trevas, que é a escuridão, nunca vai compreender a luz. Por que algumas pessoas não te entendem, não me entendem, e nunca vai te entender? Porque está na escuridão. Acerca da luz, quem está completamente na escuridão não consegue entender. Aí entra o papel da intercessão. A intercessão é para que as trevas caiam de cima da pessoa. Caia de cima, caia para longe. Dá uma folguinha lá para entrar o entendimento de Deus. É por isso que as guerreiras de oração aqui na terça, você que ora em casa, para uma vida, para uma pessoa, imagina, os anjos, os anjos maus, os demônios, está lá em volta, está para tudo enquanto é lado, e aí aqui você está de joelho falando: Senhor, afasta, eu agora em nome de Jesus te peço, afasta os demônios, afasta as propostas, afasta as trevas. A pessoa não está orando, a pessoa não está vendo, mas aí tem alguém intercedendo, o poder de Deus vai lá e dá um alívio. Aí daqui a pouquinho, entra uma palavra de Deus lá, e a pessoa nem sabe, mas é porque tem gente orando, tem gente batalhando, tem gente fazendo propósito, tem gente batizando até os outros pela fé, às vezes, orando mesmo. E as coisas vão o quê? Vão acontecendo. Mas aí eu tenho que invocar o que é a luz. Então, só no encontro com Jesus que inicia o processo do tempo, da saída do tempo da escuridão. Ponto 3, o terceiro aprendizado aqui desse texto. Nem toda queda vem do diabo. Eu estava lendo esse versículo 4 aqui de Atos 9,
vamos voltar nele. Eu falei assim, meu Deus, o que eu posso aprender com isso aqui? Aí eu aprendi aqui, nem toda queda, nem todo tombo vem do diabo. Olha o versículo 4, veja se você concorda comigo aqui no 4, olha. E caindo em terra, ele foi para o chão, caiu do cavalo, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo, Saulo, por que me persegue? Atos 9, 4. Quando Jesus ele derruba Saulo, ele estava tirando Saulo do controle da sua própria vida. Às vezes nós achamos que nós podemos controlar, e Deus até deixa, mas não é isso que Ele quer. Eu entrego o controle, não é assim a música? Eu entrego o controle, eu entrego o meu controle, eu não quero controlar, depois eu pego o controle, eu ponho pilha no controle, eu começo a controlar tudo de novo e dá ruim outra vez. Então é isso, agora Deus, através de Jesus, derruba Saulo, faz Saulo cair, então tira o controle da vida de Saulo. Derruba o conhecimento de Saulo, não é que faz ele esquecer tudo, não, ele fala assim, olha, o seu conhecimento agora não vale, você está caindo do cavalo, e você vai direto para o chão, estava tirando a maldade, tirando a obsessão que Paulo tinha em perseguir aqueles que eram de Cristo, e agora Cristo é que faz isso com ele, Deus é que está agindo, se a gente não tiver no Espírito, Deus está fazendo, eu estou pondo o nome do diabo no negócio. O diabo está fazendo, eu estou achando que Deus está fazendo. Aí se eu confundir, né, os fios positivo e negativo, dá choque, queima, vocês viram ali o que aconteceu? Então Deus está no controle de todas as coisas. Mas eu tenho que crer que nem toda queda vem do diabo. Às vezes Deus precisa nos derrubar, sim. A gente tem que cair, senão do cavalo do salto. Mas essa queda, quando é de Deus, está no controle dele, tem um motivo. Então, se eu quero ter uma experiência com Deus, às vezes eu tenho que deixar Ele me derrubar de alguns lugares. Às vezes a gente quer subir os degraus rápido demais, do meu jeito, às vezes eu vou ter que cair. E cair para quê? Para levantar. Não é o diabo que está derrubando aqui, estou falando nesse caso. É Deus, às vezes, que nos faz voltar, nos faz depender dEle. Para onde Saulo olhou, imagina, ele cai do cavalo, ele estava lá no chão e agora ele escuta uma voz que vem de cima. Então para onde que ele olha agora? Ele olha para cima. E às vezes a gente só consegue isso quando a gente está embaixo. Não que o plano seja para todos nós, mas em casos específicos, se não cai, não levanta, não começa de novo. E tem coisas que é necessário acabar com tudo para recomeçar, e recomeçar é do jeito certo. Então nem toda queda vem do diabo, sabe? Se tiver coisas que eu preciso deixar cair, deixa. Aí eu quero que Deus agora derruba o orgulho, porque eu quero pedir ajuda. Deixa Deus derrubar. Eu quero que Deus derruba isso, deixa Deus derrubar, para que Ele possa fazer de uma forma nova. E o quarto ponto, para ter uma experiência com Deus, você não precisa ser PhD em teologia, e sim treinar seus ouvidos para discernir quando Ele está te chamando. Vira e mexe, alguém me pergunta, o senhor fez teologia? E a pastora Eliane fez teologia? Aí eu tenho que dar as devidas explicações, né? E tem que pedir a Deus para a gente dar com amor, carinho, graça, e glória a Deus por isso que a gente precisa de muita oração, né? E as pessoas podem realmente perguntar, mas a teologia não é pré-requisito para ouvir a voz de Deus. Logia é estudo, teo é Deus, estudo sobre Deus. De tanto que o homem estuda a Deus, continua sem saber nada. Então o que acontece? Eu não preciso ter PhD em teologia, eu preciso é treinar os meus ouvidos para discernir quando Ele está falando. Agora, Saulo está escutando uma voz que fala assim, Saulo, Saulo, por que me persegue? Olha, Jesus falando com ele. Jesus falando com ele. Jesus, Ele fala conosco quase que o tempo todo, eu tenho que discernir, e o dia que eu conseguir escutar, eu tenho que separar bem a voz, a forma que Ele me falou, porque Ele é tão bom que Ele vai repetir o jeito, o modo, para mim entender de novo que é Ele que está falando comigo e me dando o quê? Direções. Sabe quando a gente é convocado para ler a Bíblia? Não é o diabo que convoca a gente para ler a Bíblia, não, é Jesus falando. Lá de manhã vamos ler um capítulo por dia. É Deus convocando, sabe? Porque Ele tem algo para falar ali naquele texto.
Sabe quando Deus nos chama para fazer um jejum? Sabe quando Deus nos chama para dar importância aos sonhos dele? Sabe quando ele nos chama? Sim, o coração da gente fica mais ali forte, até uma lágrima lá, você está ouvindo um louvor. Sabe o que acontece? É ele chamando, é ele querendo falar, é ele te convidando. Vem, Lázaro, para um lugar que eu possa falar mais com você. Ele nos convidando, venha para a minha palavra, eu quero falar mais com você. Você tem tempo para mim, eu tenho tempo para você. Deus tem tempo. Deus, ele tem tempo, olha bem. 8 bilhões de pessoas e Deus tem tempo para mim. Que coisa, hein? 24 horas. 24 horas é Deus falando, Deus falando. E o que Ele quer? Ele quer uma resposta da nossa parte. Sim, Senhor, eis-me aqui, eu tenho que trabalhar, mas eu vou trabalhar conectado no Senhor. A hora que tiver um tempo eu vou parar e vou orar. Nessa noite, de vez eu acordava, 3 da manhã, está demorando a chegar, o relógio não despertou. Quando eu fui ver, era 5 da manhã. Deixa eu ver esse relógio. Era 5, fui lá meio apagado, mas sentei lá, não foi assim, do jeito que deveria ser. Orei e voltei, mas falei assim, mas eu não tenho que ter um jeito, eu tenho que ter um coração disponível. Quem disse que tem um protocolo para me falar o que eu preciso com Deus? Eu posso simplesmente ir lá e ao voltar a dormir, ele pode me falar. Eu tenho que estar aberto à vontade dele, porque o que ele quer falar. Quando a gente vai lá em 1 Samuel 3, eu espero que você que está em casa esteja conectado, né, aí na palavra de Deus, quase querendo sair do sofá, e você que não é do grupo de risco, quem sabe você está pensando assim, eu tinha que ter ido lá, meu Deus, eu tinha que ter ido para a igreja hoje à noite também. Venha mesmo, né? Venha quarta-feira, 7h30 da noite, nós estamos aqui, e tem vaga, e vai ter mais vaga ainda, nós vamos abrir mais vaga ali, só para você vir. 1 Samuel capítulo 3, no versículo 3, e estando também Samuel já deitado, meu Deus, Samuel já tinha deitado aqui, deve ter pensado, eu vou dormir hoje, estou cansadão, não vai acontecer nada, eu vou cair no sono, não vai sobrar nem tempo para nada. Mas ele estava enganado, porque Deus tinha um encontro marcado com Samuel naquela noite. Aqui diz que não há limite para Deus falar conosco. Aonde que ele já estava? Aqui diz que ele já estava deitado, tendo se deitado também Samuel, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. Que coisa boa, hein? O Senhor chamou Samuel, o que ele falou? Eu estou aqui, Senhor. Versículo 5, e correu a Eli, o sacerdote, o profeta, o pastor de Samuel, e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Porque Samuel ali, ele achou que era Eli que estava o chamando, mas ele disse, eu não te chamei, volta a deitar. E aí você deve ter confundido, você não escutou bem, não fui eu que chamei. E ali Samuel foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez Samuel. Samuel se levantou, correu até Eli e disse, eis-me aqui, por que você está me chamando? Mas Eli voltou a dizer, eu não te chamei, filho. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Olha, Samuel, ele era a promessa de Deus. Samuel, resultado das orações de Ana. Samuel foi entregue na casa do Senhor cedo, para ali servir só ao Senhor. Samuel não trabalhou em nenhum lugar, trabalhou só na presença de Deus, na casa de Deus. Mas ele não tinha escutado a voz de Deus ainda. Estar na casa não significa que já está tudo resolvido, não. Deus tem algo mais. Ali nesse algo mais, agora Deus vai e chama Samuel. Aí Samuel, da primeira vez, ele já achou que foi Eli. Ele não conhecia a voz de Deus. Aí ele vai e escuta uma segunda vez. Então, gente, persevera na posição que Deus te colocou. Porque Deus está chamando, Deus está fazendo. Qualquer hora dessa, Ele vai falar, você vai escutar. Ele vai dar sequência naquilo que Ele começou na sua vida. Mas persevera, Samuel perseverou. E ali nós sabemos que Deus estava o chamando para ser um juiz naquele tempo. Estava o chamando para ser um profeta naquele tempo. E ele realmente foi um profeta naquele tempo, como nós sabemos e conhecemos a história de Samuel. Então persevere em escutar a voz de Deus, em querer ouvir a voz de Deus.
De alguma forma ele já falou e ele pode falar de novo, ele vai repetir. Ele é mais interessado do que a gente imagina. É o pai que quer falar com os filhos. E tudo que o pai quer fazer, ele quer fazer com os filhos. Nunca vi Deus fazendo nada sozinho. Ele fez a arca de Noé sozinho. Ele colocou a cruz para Jesus ser colocado nela sozinho? Não, alguém construiu aquela cruz, ela era de madeira. Alguém levou, ajudou Jesus a levar ali parte da caminhada e parte Jesus levou. Ou seja, Deus não faz nada sozinho. Ele conta com quem é filho para fazer. É por isso que a gente tem que buscar o Senhor até nos tornar filhos e filhas de Deus. 5. Por incrível que pareça, no chão pode ser o lugar em que Deus realmente, em que realmente nos interessamos em querer saber quem é Jesus e fazer o que Ele tem para as nossas vidas. Grande, né? Vou falar de novo. Por incrível que pareça, no chão pode ser o lugar em que realmente nos interessamos em querer saber quem é Jesus e fazer o que Ele tem para a gente. Saulo fazia o que ele queria, o que ele achava certo. Acordava e começava a fazer o que ele achava que era certo. Mas veja Atos 9, no capítulo 9, no versículo 5. Veja como que as coisas mudam, e mudam para melhor, e precisa mudar a cada dia mesmo para melhor na nossa vida. Atos 9, no versículo 5, está escrito assim, ali no meio da experiência com Deus, aqui não foi sonho, aconteceu. Real, porque tinham pessoas à volta, eles não viram, eles ouviram, eles captaram ali o que estava acontecendo. 5. E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues? E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Primeira coisa na experiência, Saulo resolveu saber quem verdadeiramente era Jesus, que até então ele tinha várias ideias sobre quem era ele. Mas agora ele pergunta, quem és tu, Senhor? E depois, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor tem para mim? Como é que o Senhor quer que eu me conduza a partir de agora? Qual é a tua vontade para a minha vida, Senhor? É isso que ele quer. Todo dia, está programado já nosso dia, nossa segunda-feira, eu mesmo tenho lá 10 da manhã, tem um compromisso, depois 2h30, depois não sei o quê. Mas Deus pode mudar a programação. Deus pode usar e falar comigo na programação. Porque Ele é Deus. E nós, todo dia, nós temos que sair do piloto religioso, do piloto automático e falar, o que o Senhor tem? Qual é a tua vontade? O que o Senhor quer que eu faça? Como é que o Senhor quer que eu conduza hoje? Como é que o Senhor quer que eu busque o Senhor hoje? E o que eu faço com o meu salário? O que eu faço com o meu emprego? O que eu faço da minha vida? Como é que eu educo os meus filhos? Como que o Senhor quer que eu te sirvo? Aí Ele é Senhor. Porque se Ele falar, eu não quero que você faça nada hoje. Eu quero que você pare e vá ler a minha Bíblia. Eu quero que você pare e vá louvar-me. Eu quero que você... Aí nós vamos ter que sacudir a poeira, parar e fazer o que Ele quer. Uma vez, tem aqui as marcas no meu tornozelo, a F250 me parou. Deus não conseguia me parar, aí Ele usou um carro maior. E aí esse carro me atropelou e foi só um toque, que podia ter me amassado, quebrado todo, ali no coqueiro, uma rua larga daquela. E é o miolo da roda da F250, eu andando na calçada, tipo assim, e aí que o carro passou aqui, deveria ter acertado a minha perna esquerda, mas pegou o tornozelo da direita. Eu não consigo explicar isso. E aí o que acontece? 3 meses de muleta parado. Na época eu namorava uma pessoa, e ali no meio daquilo tudo eu tive uma direção que eu não sabia que era de Deus, mas eu terminei o namoro. 1 ano depois eu comecei a namorar essa pedra preciosa, joia rara, única na terra. 1 ano depois Deus foi me preparando e outras coisas erradas que eu estava fazendo naquele tempo, trabalhando até em mais de um emprego sem necessidade na época. E ali o que acontece? Tomei várias decisões. Deus me parou. Porque quando a gente não tem agenda para Deus, Ele arruma um jeito. Se Ele tem a proposta de parar a gente, Ele para mesmo. Não para do jeito, eu senti dor, vai que nem precisava, teve que fazer a cirurgia, e foi muita dor que eu senti mesmo.
Deve ser porque o homem sente mais dor para poder dar mais glória para Deus, deve ser isso. Aí então foi assim, né, uma noite sentado até o dia da cirurgia. Graças a Deus, Deus teve muita misericórdia. A pessoa que me atropelou parou, fez tudo no particular, não esperei, assim, esperei só no outro dia mesmo. Mas fui até consultado ali na hora. Eu mesmo pude ligar para minha mãe e falei assim: mãe, esse é teu filho que vos fala. Eu acabei de ser atropelado, mas estou vivo. Ela não acredita, começou a chorar. Ela achou que eu tinha morrido. Sou eu mesmo, mãe. Ela tá lá. Eu falei assim: deixa que eu mesmo ligo. Se vocês ligarem, vai achar que eu morri. Mas se eu ligar, tem chance dela acreditar que eu estou vivo. Vocês sabem, né? Mãe é mãe, né? Se a senhora estiver aí ouvindo, você sabe bem como é que funciona. Então, glória a Deus. Deus, ele para a nossa agenda, para que a agenda dele entre no ar, né? Funcione na nossa vida. Então, no encontro com Jesus, a gente começa a mudar a nossa história, a querer saber o que o Senhor quer, como que o Senhor quer. A gente estava no salão lá de baixo, falei assim, Eliane, mas a gente precisava de uma recepção, aquele negócio assim não está legal, aquela divisória, nunca que deu certo, que não era para ficar lá o tempo todo. Aqui as coisas já está fluindo, tanta coisa que não fluía lá. Então a gente tem que estar antenado, as coisas mudam. As coisas mudam. Vamos lá, seguindo na vida. Tópico 6, ou sexto aprendizado. Deus usa pessoas para te carregar se você estiver no chão, cego, fraco e sem comer. Se você aceitar a direção que Ele te deu durante a experiência com Jesus. Deus usa pessoas para te carregar se preciso for, mesmo se você estiver cego, fraco, na escuridão e com fome, se você aceitar os planos dele para a sua vida. Não tem desculpa. E isso a gente vê claramente aqui nos versículos 7, 8 e 9. Saulo se levanta da terra, abre os olhos, ele não via ninguém, e guiando pela mão conduziram até Damasco. Quando ele abre os olhos, ele vê, estou cego. E esteve 3 dias sem ver, não comeu, nem bebeu, estava fraco no chão. Quanta gente que se diz amigo, se diz colega, se diz parceiro, o dia que a gente está no chão com fome, fraco, sem nada, cego, sem dinheiro, some, desaparece. Mas Deus não, Ele nos leva para frente, se eu topar a vontade de Deus. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém, versículo 8, no 9, esteve 3 dias sem ver, sem comer, nem bebeu nada, jejum profundo, no 10, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor, e disse-lhe o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita, pergunta na casa lá de Judas por um homem chamado Tarso, chamado Saulo, de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Então, é o que nós entendemos aqui, que se eu topar a vontade de Deus, mas eu falo, mas eu não posso. Eu agora estou no chão, não consigo levantar, então como é que eu vou, Senhor, lá para aquela cidade que o Senhor me mandou ir? Então eu não posso. Eu não tenho carro, dinheiro, recurso, não tem gente, mão de obra. Como é que eu vou fazer? Não tem dinheiro, não tem emprego, é tanta coisa que a gente... Mas Deus não está perguntando isso. Deus só falou para ele, falou assim, olha, a gente também tem que prestar atenção nas orações ou até nas músicas que a gente canta aqui. Ele pergunta para Jesus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Jesus falou assim, vai lá para aquela cidade tal, na rua tal, na casa tal. Aí agora Deus levanta uma pessoa que vai receber ele lá, mas também levanta para as próprias pessoas que estavam ali em volta para levar Saulo até o lugar, carregar aquele homem. Então Deus, ele nos carrega se for necessário. Top! Escolha a vontade dele. Não é recurso, não é economia, não é pandemia. Escolha a vontade dele, que ele te carrega no colo, ele põe ponte para você andar, ele te dá recurso, se for a coisa for o recurso, ele te dá roupa, ele deu lá para as pessoas lá no deserto, ele deu ali 40 anos, nem as sandálias gastaram, ele não tem problema com recurso. Mas eu é que tenho que falar, eu vou, eu quero, eu topo. Eu não sei, mas ele é que ensina. Moisés não falava,
Aí ele vira para Deus e fala: Senhor, como eu irei a Faraó? Eu não falo. Ele falou assim: eu não estou te perguntando isso. Para isso você tem um irmão, Arão, falador, igual o pastor Rodrigo. Então ele vai com você. Mas você vai estar na missão. A missão é sua, ele só vai falar para você. Não tem limite. Não limite Deus. Deixe Deus trabalhar, deixe Deus fazer. É Ele que faz. A gente está aqui, está trabalhando para aquele que nele espera, para aquele que nele crê. Sétimo, não tem como dar sequência numa experiência com Jesus se essa experiência não for autenticada por alguém direcionado por Ele. Não tem como dar sequência numa experiência com Jesus se a mesma não for autenticada por alguém direcionado por Ele. Nossa, foi bom demais. E aí? Depois eu até esqueço, né? Então eu tenho que dar sequência. Olha Atos 9, versículo 10 até o 17. Você lendo, você vai compreender. Quando ali Saulo obedece, é carregado, vai para a cidade, para a rua direita, Deus levanta Ananias, discípulo. Deus não levanta qualquer pessoa, não. Deus levanta discípulo. Esse discípulo resiste um pouco, mas ele também tinha Jesus como Senhor na sua vida. Ele vai fazer a vontade de Deus, ele vai até a casa de Saulo para fazer aquilo que Deus tinha pedido para ele fazer. No versículo 17, Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre o Saulo, chamando ele até de irmão, e disse para ele o que precisava dizer. Ou seja, Ananias foi usado para autenticar a experiência de Jesus na vida de Saulo. Não tem como a gente querer trabalhar fora, longe do corpo, sem ter liderança, sem estar debaixo de pessoas. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha dessa forma. Ele não trabalha assim com pessoas de maneira isolada. Ele não precisava de Ananias, mas ele quis usar e trabalhar dessa forma. Então eu preciso ter esses entendimentos, e quem tem esse entendimento é quem já tem relacionamento com Deus. Quanto mais relacionamento com Deus, mais eu vou saber. Eu dependo de gente, eu dependo de pessoas também. Eu não posso andar só, Deus usa pessoas, aleluia. Agora, atenção, escrevi aqui, atenção, amigos podem carregar você, porque quem carregou Saulo foram os amigos dele, estava indo junto com ele perseguir os cristãos. Eles não ouviram Jesus falando, mas viu Saulo indo para o chão. Amigos podem carregar você, mas colocar a mão na sua cabeça e ministrar da parte de Deus na sua vida é só quem Ele autorizar, chamar e colocar ali, eu tiver debaixo da liderança que colocar. Não é qualquer pessoa que a gente ora, compartilha coisas do coração, que a gente entra lá debaixo da mão lá e vai chegando nos cultos e vai entrando debaixo da mão da pessoa, no monte, no terreiro, no asfalto, sei lá, na casa, na irmã da fulana. Tem gente que gosta de ir lá não sei que bairro, né, só para receber. Não é assim. Não é, porque ali há uma transferência ali. Agora, Deus pode usar amigos para quê? Para carregar. Ele usa quem Ele quiser. Tem gente que oferta aqui nos projetos, ainda não conhece a Deus. Aí a gente ora, não é para essa pessoa entregar não só o dinheiro, mas entregar o coração, que é isso que o Senhor Jesus quer. Já entregou o dinheiro. O mais difícil às vezes, né? Mas precisa de entregar o coração. Então, cuidado a quem você escuta, a quem você aconselha, a quem você compartilha as guerras, o que está dentro do seu coração. Não é para qualquer pessoa, não. Deus escolheu um discípulo. Olha que ele ainda rejeitou um pouco, mas ele foi e obedeceu. E oitavo e último ponto, a experiência com Jesus não é em vão quando reagimos a ela conforme a vontade de Deus. A experiência com Jesus não é em vão quando reagimos a ela conforme a vontade de Deus. Está no versículo 18. Porque às vezes a gente tem a experiência com Deus, aquilo passa, eu esqueço de buscar Ele mais, o vento levou. Parece um filme assim, e o vento levou. Não, a experiência não é em vão, quando a gente reage conforme a vontade de Deus. Olha o versículo 18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas. Rapidamente ele começou a ver o que estava errado, o que era treva, o que era religião. Começou a ver que ele estava enganado, começou a ver. Ele reagiu da forma correta, as escamas caíram, ele recuperou a vista. Aí ele se levantou, e o primeiro passo de uma pessoa que crê em Deus é batizar.
é dizer, agora eu tenho uma aliança. E o segundo passo para os batizados é manter a aliança. A vida com Deus nunca para. É servir ao Senhor, é ter mais encontro com Deus, não é apenas cumprir uma escala, uma regra, uma programação, mas é ter um relacionamento com Ele dia após dia. Agora, se a cada experiência eu reajo bem, eu falo, Senhor, eu entendi, eu sei, o Senhor está me dando um plano para hoje, o Senhor está me dando um plano para daqui 15 anos, eu não sei para quando o Senhor está me dando, mas o Senhor está me avisando, eu quero ficar firme, eu quero permanecer, porque aí a vontade do Senhor vai acontecer na minha vida. O próximo passo para Saulo aqui era ser batizado, e ele fez isso. Agora, eu não sei qual é o próximo passo de Deus para a sua caminhada espiritual. Nem para quem está aqui, nem para quem está em casa. Há coisas que às vezes está lá dentro do mais profundo. Então nós não sabemos de todos. Mas o que nós sabemos é que se a gente reagir bem, a cada experiência de Deus Ele vai dar mais, Ele vai dar mais, Ele vai dar mais, Ele vai entregar mais, Ele vai te contar mais coisas. Ele vai querer que você esteja em mais lugares. E às vezes Ele vai querer que você não faça nada, fica só adorando a Ele, buscando a Ele. Por quê? Porque Ele é Deus na nossa vida, é Ele que manda. É Ele que manda. Eu não tenho que fazer coisas 24 horas só para me transparecer que eu sou um pastor ativo. Às vezes eu quero transparecer mesmo que eu não estou fazendo nada. Estou lá dentro do escritório, uma música está tocando nas mais altas alturas e o pessoal lá de casa entrando junto sem querer, querendo na música, quando é assim, né? Não quer dizer que a gente tem que ter muito compromisso. Quer dizer que a gente tem que estar cheio de Deus para quando Ele precisar, que a gente seja usado em nome dEle, que a gente tenha Deus para levar as outras pessoas. Compromisso demais, às vezes nos leva para um momento, um ritual, e Deus quer um relacionamento com Ele. E às vezes no relacionamento a gente vai aprender muito mais com Ele, para o dia que a gente não tiver tempo nenhum, aquela exceção, o dia que você quer ler, mas não consegue, surgiu um tanto de trem na sua vida naquele dia, aí aparece uma pessoa na sua frente, você já tem uma palavra de dentro do seu coração para dar para ela. Aí você fala assim, hoje eu nem te busquei, Senhor. Ele vai falar com a amiga assim, mas você está cheio, a ponto de transbordar, que hoje você pode transbordar o que eu já te falei nos dias anteriores. Deus, Ele quer. Fique de pé para nós orarmos. Deus, Ele quer. Ele quer mais do que a gente. E o que nós precisamos é querê-lo também. O que te impede de ter a sua experiência com Jesus? O que te impede de dar o próximo passo na sua caminhada com Deus? Feche seus olhos. Queremos orar. Eu não sei, talvez você já sabe o que te impede de dar o seu próximo passo na caminhada. Talvez você já sabe o que te impede de ter uma experiência pessoal com Jesus. Talvez é a religião, talvez é um tanto de coisa que a gente faz, talvez é porque a gente não crê, talvez porque a gente não quer, talvez porque a gente está muito aqui nesse mundo. Não sei, você sabe. Não sei o que te impede. Mas se há algo que te impede de começar o dia na presença de Deus, de buscar o Senhor e adorá-lo logo que você acorda, de parar na madrugada, de buscar Ele enquanto está trabalhando, de colocar um louvor, de ter uma palavra de Deus para a sua vida, de buscá-lo, é hora de orar e falar, Senhor, quebra as barreiras, Senhor, se preciso for, me derruba aqui nesse chão, eu quero cair mesmo, se eu cair aqui cheio do poder de Deus, não tem problema algum, porque o Senhor irá me levantar, porque Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso do Teu poder, eu preciso da Tua graça, eu preciso, Senhor, da Tua manifestação na minha vida, eu preciso ouvir o Senhor me falar, eu preciso entender que essa palavra foi para mim, eu preciso, Pai, quando eu estiver dormindo, o Senhor pode falar comigo, eu quero sim, eu quero ter mais tempo para com o Senhor, eu quero dar o próximo passo, eu quero dar crédito pelos sonhos que o Senhor tem me dado, que o Senhor vai me dar. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha contemplar cada coração aqui nessa noite, Pai, nós que estamos aqui, esses que nos ouvem agora, meu Deus, sonda, Pai, não sabemos, Pai, ó Deus, ali a realidade de todos, ó Pai, que estão nos ouvindo agora, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, Deus, que todo impedimento caia por terra em nome de Jesus, Deus, se esse for a noite do encontro, então que toda a escama dos olhos caia por terra em nome de Jesus, se tiver alguma coisa tampando os ouvidos, que caia por terra em nome de Jesus,
Jesus. Se o coração está igual ao de Saulo, meu Deus, é noite desse coração se quebrantar a direção do Senhor, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, se tem pessoas aqui ainda, Pai, que ainda faz, ó Deus, por fazer, faz do seu jeito, meu Deus, que seja hoje o tempo de começar a falar com Jesus o que o Senhor tem para me fazer, qual é o plano do Senhor para a minha vida. Eu não quero fazer se o Senhor não me disser. Meu Deus, vira uma chave na nossa vida, vira uma chave na nossa história. Meu Pai, nos mostra o que necessário for. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, assim como o Senhor levantou Ananias, ele foi até Saulo, ele orou e ele disse para Saulo o que Deus mandou dizer, e Saulo, depois da oração, ele levanta já crendo, ele levanta outro, ele nasceu de novo, e quando ele nasce de novo, ele toma uma posição em Deus. Pai, que assim seja ao sairmos daqui nessa noite, que assim seja ao terminar essa reunião, que nós possamos tomar as decisões no Senhor, Pai, e viver uma nova história, porque Saulo depois, ele se torna Paulo, ele larga aquelas amizades mundanas dele, e ele começa a andar só com os discípulos, não porque era a regra da igreja, não era por causa disso, é porque ele agora tinha uma família na fé para compartilhar, para ajudar e para ser ajudado. Ele é assistido, ele é treinado, ele é orientado até o plano do Senhor se cumprir na vida dele. Meu Deus santo, que haja mais posições aqui como Paulo, meu Deus, que resolve viver os teus planos independente do que os outros acham, independente do que os outros pensam, independente da moda, independente do mundo, mas que viva a tua vontade e a tua direção, porque sobre cada pessoa há um propósito específico. Sobre João Batista, nem vinho ele podia tomar, porque o Senhor o tinha de uma tal forma, o Senhor iria usá-lo de uma tal maneira, que ele precisava ser completamente cheio do Senhor, e nós também queremos assim, Pai. Não queremos nada mais do que o Senhor na nossa vida, nós queremos mais de Ti, Pai. Então nós pedimos ao Senhor, Deus, que ainda esta noite o Senhor continue falando aos nossos corações, ao dormir, ao acordar pela manhã, que seja a semana, Pai, de nós buscarmos mais do Senhor, Pai. Esta é a nossa oração, Pai, que nós possamos separar mais tempo para Ti, Senhor, e que o Senhor Deus possa continuar falando aos nossos corações. Talvez nós já tomamos decisões aqui, mas não agimos ainda, só tomamos decisões, mas Deus, ainda há tempo de nós mudarmos a nossa decisão para tomar a decisão que o Senhor quer. Saulo ia a Damasco para prender cristãos, mas ele acabou indo ali naquele caminho, recebeu Jesus e ele passou a abraçar cristãos, porque ele também assim foi abraçado. Muda nossos planos, Jesus, para que os planos do Senhor se cumpram. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Ministração da Palavra de Deus, direto da Fé em Cristo.